Fim das Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024. E aí? Várias promessas foram feitas, metas audaciosas relacionadas a aspectos ambientais, como, por exemplo, diminuir pela metade as emissões de carbono, como também medidas sociais, como a priorização e valorização dos produtores locais. Eu falo bem detalhadamente sobre isso no episódio 60 aqui no Na Boa. Quem quiser, vai lá conferir depois. Mas e o que deu ou não certo? Difícil, né? Listar tudo, até porque alguns aspectos são bem subjetivos. Mas a XP realizou um relatório analisando se os jogos conseguiram, de fato, serem os mais sustentáveis. O estudo foi realizado avaliando 3 aspectos principais: a infraestrutura, o uso de energia renovável e incentivo ao transporte público. O fato de Paris não ter construído novas instalações para realizar o evento foi vista com muito bons olhos e promete ser uma nova tendência para os próximos jogos. Aproveitar o que já tem é uma premissa básica quando o assunto é sustentabilidade. E um evento desse porte conseguiu mostrar que isso vale para qualquer área de atuação. 95% dos locais passaram apenas por algumas adaptações e modernizações. Para se ter uma base de comparação, nas Olimpíadas lá do Rio, metade das instalações tiveram que ser construídas. Os materiais utilizados para essas adaptações também foram avaliados e o fato de terem evitado cimento e aço, por exemplo, e buscado itens como madeiras e biomateriais reciclados também foi bastante elogiado. Bom, mas nem tudo foram flores. Houveram muitas críticas e reclamações sobre o fato da Vila Olímpica não ter ar-condicionado, lembrando que os jogos aconteceram em pleno verão europeu. A foto do nadador italiano dormindo lá no gramado de uma praça viralizou, expondo bastante o desconforto nesse sentido. A delegação brasileira, por exemplo, teve que comprar refrigeradores por conta própria. Outra questão que me chamou bastante atenção durante os jogos foi o uso de garrafinhas plásticas pelos atletas. Se a ideia era reduzir o uso de plástico único, para mim ficou bem claro que o objetivo não foi atingido. Inclusive, estava no planejamento a instalação de fontes pela cidade para que as pessoas pudessem higienizar seus copos e reutilizar, mas não rolou. Definitivamente, a questão da água foi a grande polêmica desses jogos. Ao contrário do que foi amplamente divulgado, os franceses não conseguiram despoluir o Rio Sena, com relatos de atletas contraindo infecções ou até mesmo nem competindo por causa disso. Mas, pelo menos, o Rio Sena foi local de uma ação inovadora com a instalação de uma usina flutuante. Falando em energia sustentável, tudo fluiu muito bem também quanto à mobilidade e o uso de veículos elétricos, metrô, ônibus e bicicletas de uso compartilhado. O que não pôde ser evitado vai ser compensado com a compra de créditos de carbono. Se o Brasil não bateu o recorde de medalhas nas Olimpíadas, conquistando 20, uma a menos que das últimas Olimpíadas de Tóquio, nas Paralimpíadas o Brasil levou 89, a melhor campanha até hoje, ficando em 5º lugar geral. E o que é mais impressionante? 280 atletas, a maior delegação do país em jogos fora do Brasil, já que lá no Rio 2016 foram quase 300. A mulherada reinou nas 2 modalidades e não só pelo número de participantes, mas com as cenas mais emocionantes e históricas. Rebeca Andrade sendo reverenciada em cima do pódio, o choro da Bia Souza no judô, a expressão incrédula pela conquista do ouro da dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, Raíssa abrindo os braços após uma manobra espetacular, essa eu não contive o choro. As jogadoras de futebol agradecendo a plateia pelo apoio e comemorando a prata, e a maior demonstração de humildade e reconhecimento da judoca italiana com o bronze da Larissa Pimenta. Foi de emocionar a atitude da Tamires, a jogadora brasileira de handebol, que não pensou 2 vezes e carregou a jogadora angolana lesionada até o banco de reserva. A sororidade,
A coragem e a força da mulher foram vistas em todas as competições e em diversas nacionalidades. Desde a egípcia competindo na esgrima aos 7 meses de gravidez, a judoca francesa amamentando entre uma disputa e outra. No tênis de mesa, a chinesa que esperou 40 anos para conseguir uma vaga na competição e estreou aos 58 anos. Quem também não estava aguardando ansiosamente por uma medalha no time de refugiados? Eu estava, porque eles têm muito a minha torcida. E ela saiu, através da boxeadora Cindy Nangamba, de Camarões. E nas Paralimpíadas, a primeira medalha do time de refugiados também veio de uma mulher, Zakia, uma atleta afegã no taekwondo. Já reparou que muitas vezes quem não ganha nos emociona ainda mais? O choro da congolesa, que mesmo perdendo, fez um gesto com a mão sobre a boca e 2 dedos apontados para as têmporas, simulando uma arma e tendo muita coragem para denunciar a violenta crise no Congo. Olha outro fato curioso. A Bruna Alexandre, nossa atleta do tênis de mesa, é a primeira brasileira a disputar uma Olimpíada e Paralimpíada. Ela foi submetida a uma amputação no braço direito por consequência de uma trombose, que nem abalou os 22 anos de carreira. Ela se reinventou e está fazendo bonito, dando exemplo. Como ela mesma disse, independente se você tem uma deficiência ou não, você pode tudo. Mas como também não é uma competição entre homens e mulheres, entrou para a história a foto do Medina flutuando no ar, do Gabrielzinho da natação, dançando e comemorando no pódio ao receber não só a primeira medalha dessas Paralimpíadas e de cara um ouro. Ele ganhou os franceses, foi notícia não só por lá, mas no mundo todo. O choro do Caio Bonfim no fim da marcha atlética, com a prata na mão, assim como o choro de William Lima no judô, mostrando que desistir é uma lição que definitivamente não se aprende no esporte. E olha que os brasileiros têm muitos motivos para isso, já que incentivo não é uma prática muito recorrente por aqui, né? É aí que entra o papel fundamental dos projetos sociais. E quem lembrou bem disso foi o Max Batista, que ao ganhar uma prova de atletismo mandou o recado simples e direto: invistam em projetos sociais. Eles salvam vidas. Engrossaram esse mesmo coro o Renan Cordeiro, do triatlo, e o Vitor Tavares, do badminton, que também levaram medalhas nas Paralimpíadas. Como contra números não há argumentos, outra prova desse poder dos projetos sociais é o fato de que 255 atletas com deficiência convocados para as Paralimpíadas, 88 jamais estiveram em uma edição de Jogos. A cada 5 atletas da delegação brasileira que representou o país nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 treina em centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. O objetivo do projeto é aproveitar espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento. Essa é, sem dúvida, a maior razão para termos feito a melhor campanha em uma Paralimpíada: o investimento. No planejamento estratégico de 2022 a 2024, o CPB deixou bem claro o desejo de superar todos os recordes, com a expectativa de conquistar de 70 a 90 pódios e que o Brasil se mantesse no topo 8 de quadro de medalhas. Metas cumpridas e superadas. Se nas Olimpíadas foram 15 milhões de visitantes, 15 mil atletas e 45 mil voluntários, as Paralimpíadas contaram com 4.400 atletas e 3 milhões de espectadores. Minha vontade é citar o nome de cada atleta brasileiro que foi lá, que tentou, se preparou, treinou, mesmo em condições precárias, improvisadas ou com a barriga roncando. Quem abriu mão de todas as outras carreiras, que comprometeu o orçamento de casa para investir nesse sonho. Os Jogos Paralímpicos são mais do que apenas um evento esportivo. Eles oferecem uma oportunidade
única para chamar a atenção do mundo inteiro para o esporte e a deficiência, inspirar indivíduos, provocar mudanças sociais e promover oportunidades profissionais e esportivas mais inclusivas às pessoas com deficiência. Já as Olimpíadas cumpriram bem o papel de incubadora de algumas ideias e projetos, e como em qualquer incubadora, a experimentação é a etapa crucial do processo que, quando finalizado, o trabalho não termina. Ainda é avaliado o que deu ou não certo, o que é preciso fazer completamente diferente ou apenas aprimorar. Nesse aspecto, as duas competições certamente saíram ganhando. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdo como este no meu Instagram. Vai lá no meu perfil, @SilviaCastroDC. Posso te pedir mais uma ajudinha também? O Na Boa está concorrendo ao prêmio de melhores podcasts no Prêmio MPB. Acesse www.premiompb.com.br, vai na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente e vote no Na Boa. É gratuito e você pode votar quantas vezes quiser até o dia 15 de setembro. Tô contando com você, hein? Até o próximo episódio.